E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência e desenvolvimento pessoal. E nesse vídeo eu quero falar a respeito do livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, que é um livro muito legal, mano. Tem muita coisa foda que ele escreve, sabe? O Napoleon Hill, basicamente, ele fez uma filosofia inteira de sucesso e fracasso pessoal, sabe? Então ele entrevistou a vida de milhares de pessoas e conseguiu ver alguns princípios, mano, alguns padrões, assim, sabe? De pessoas bem-sucedidas e de pessoas, as causas do fracasso, assim, mano, sabe? Então ele entrevistou pessoas gigantes, por exemplo, o Henry Ford, Thomas Edison, Roosevelt, sabe? Várias pessoas, mano. E ele fez essa filosofia, mano. E eu quero compartilhar aqui alguns dos aprendizados desse livro, assim, que são muito fodas. E basicamente esse livro chama Mais Esperto que o Diabo porque ele faz uma entrevista com o próprio diabo, mano. E ele até fala nesse livro, tipo, não se preocupa se isso é uma ficção ou não, sabe? O que importa é que você decide depois que você lê o livro se aquilo é realmente o diabo, assim, ó. Eu concordo que aquilo é o diabo, realmente, mano. Mas basicamente ele entrevista o diabo e consegue tirar umas respostas, sabe? Como que ele atua, o que é o diabo, assim, sabe? E como que ele controla a mente das pessoas e as leva ao fracasso. O diabo é o principal responsável pelo fracasso das pessoas. Então, primeiro vamos definir, né, o que é diabo. Então eu vou até falar nas próprias palavras do senhor diabo, que ele fala o seguinte aqui: eu não possuo um corpo físico, eu consisto de energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que eu sou a porção negativa do átomo. A outra metade é ocupada pela minha oposição. A minha oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. O tempo e o espaço não existem para mim. Vivo onde quer que escolha. Sou uma força que deve ser considerada como energia. Meu lugar favorito são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que ocupa na mente de cada indivíduo depende do quanto e do tipo de pensamento que essa pessoa mantém em mente. Então, basicamente, existem certos tipos de pensamento que atraem o diabo e fazem com que ele se instale na sua mente, assim. Sabe, se você fica se envolvendo com pensamentos negativos, isso facilita e é assim, dessa forma que o diabo entra na sua mente, mano, e começa a te levar à alienação. E a alienação é o princípio, sabe, é o ponto central desse livro, mano, que eu vou explicar o que significa isso, mas basicamente a alienação é o responsável pelo fracasso das pessoas, mano. É isso que o diabo faz com as pessoas. Ele aliena as pessoas, mano, e as conduzem a um caminho de miséria e, sabe, mediocridade, assim, mano. E que basicamente é uma coisa muito importante, mano, é pra você tomar cuidado e ser um guardião dos seus pensamentos, assim, e não ficar nutrindo pensamentos, principalmente esse tipo de pensamentos que eu vou citar aqui agora. Pensamentos de medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. E uma coisa muito importante é a relação do medo com o diabo. O medo é uma coisa que o diabo ele usa muito, assim, mano, pra, sabe, conduzir as pessoas à alienação. E o Napoleon Hill, ele cita principalmente 6 medos que mais comuns, assim, que nós, sabe, temos que ficar atentos, mano, pra não começar a entrar nessa, mano, sabe, deixar o medo te dominar, assim. Os 6 medos mais efetivos que ele usa para controlar a mente das pessoas são os seguintes: medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda da saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. E outro ponto central desse livro é que o diabo ele não consegue controlar pessoas que pensam, que têm um pensamento independente e um pensamento positivo e apurado. Porque lembra que o pensamento positivo é representado por Deus, mano, que é a oposição do diabo. Então pensamentos positivos como de fé, sabe, de coragem, de verdade, mano, sabe, eles, com isso, o diabo não consegue, mano, entrar e fazer a pessoa se tornar uma alienada, assim, sabe. Então tanto o medo quanto a ignorância são armas que o diabo usa, mano, pra, sabe, entrar na mente das pessoas e as conduzirem ao fracasso e ao hábito de alienação, mano. Então, o que o diabo fala da alienação? Ele fala o seguinte: a alienação destrói o poder da iniciativa individual e da autodeterminação da pessoa, o que leva a uma vida de fracassos. Quando Napoleon Hill pergunta para o diabo, né, do que você tem medo e quais são os seus principais inimigos? Então, o diabo responde da seguinte forma: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas, por exemplo, Sócrates, Confúcio e Emerson. Então o diabo ele tem muito medo, ele não consegue, mano, entrar em pessoas que
tem esse pensamento apurado e positivo, assim. E esse é o primeiro ponto central desse livro, mano. É pra você parar de nutrir negatividade, medo e ignorância, assim, mano. Porque são essas formas que o diabo te conduzem ao hábito de alienação. E que ele não consegue controlar pessoas que têm um pensamento independente, que pensam por conta própria, assim, mano. E aqui agora eu vou falar um pouco mais sobre esse hábito da alienação, né? Nas próprias palavras do diabo, o que ele fala, né? Olha isso aqui. O diabo ele diz o seguinte a respeito do hábito da alienação. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam o mínimo possível, são chamadas de alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por suas circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente, use o intelecto, do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do tempo tentando descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte provém de mim. Ele é aquele que é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro e essa é a principal razão de eu conseguir assumir o controle dos seus pensamentos. Controla a mente dos homens somente devido aos hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer, controla suas mentes somente porque eles negligenciaram e recusaram-se a controlar e usar suas próprias mentes. Alienar-se nada mais é do que um estado negativo da mente, conhecido pela total ausência de propósito. Então, basicamente, existem muitas áreas que o diabo, da nossa vida, assim, que ele faz com que nós nos tornemos alienados, assim, mano. Tanto em casamento, por exemplo, em casamentos, assim, nos nossos relacionamentos, em relação às nossas finanças. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, na área da saúde, ele faz com que a maioria das pessoas comam comidas que são prejudiciais e tóxicas, que diminuem o poder do nosso pensamento, mano. Então a gente começa a ficar letárgico e não pensar de uma forma clara e apurada, assim. Então, por meio da saúde, por meio nos casamentos, por exemplo, principalmente, mano, ele promove a discussão entre os casais, assim, aliena as pessoas por meio dessas discussões sem sentido. Principalmente ele fala aqui em relação a questões financeiras, mano. Então ele faz com que ocorram essas discussões financeiras e com isso as pessoas vão ficando alienadas, assim. E também eles os mantêm tão ocupados procurando falhas um no outro que eles não têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Em relação ao dinheiro, o diabo faz com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo possível ou nada, assim. Em relação ao seu ambiente, faz com que as pessoas criem ambientes ao seu redor desagradáveis e desarmônicos. Então é sempre esse negócio de discussão, mano, sabe, negatividade, assim. Em relação aos pensamentos dominantes, aqueles, mano, você, sabe, nutrir pensamentos negativos e tal, mano, que você tá convidando a partir disso, todas essas áreas que eu falei aqui, por meio disso que o diabo entra na sua mente. Também relacionados à procrastinação também. Outra ferramenta que o diabo usa muito para alienar as pessoas são algumas propinas que ele usa de desejos naturais que nós seres humanos temos, assim, para, sabe, ganhar o controle das pessoas, da mente das pessoas. Então, por exemplo, sabe, esse desejo compulsivo por sexo, assim, o Napoleon Hill, ele comenta bastante sobre, mano, como que o sexo, sabe, você pode se alienar terrivelmente, mano, sabe, quando você fica muito nessa busca desesperada por sexo, assim, mano. Que o diabo usa do sexo, que mais? Do amor, da ganância pelo dinheiro, apostas, jogos de azar, vaidade, egocentrismo, desejo de ser superior aos outros, uso de drogas e narcóticos, desejo de imitar os outros, de você dar opiniões excessivas, assim, e desejo por alimentos também, mano. Então ele usa de muitos desejos naturais nossos pra, sabe, nos controlar. E que nem eu disse, um dos pontos principais que o Napoleon Hill comenta nesse livro, sabe, é sobre o poder do pensar, mano, de você pensar de forma apurada e positiva. E que eu vou até ler um trecho que o diabo ele fala a respeito disso, mano, que isso simboliza a morte para ele. Basicamente, olha esse trecho aqui. Pensamento disciplinado e organizado significam a morte para mim. Não consigo existir na mente daqueles que pensam de forma apurada. Quando elas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança e propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e eu as perco. Quando elas pensam com foco no medo, destruição, desespero, desencorajamento, eu assumo o controle. Então, mano, é o poder do pensamento apurado e positivo aqui.
E agora eu também quero falar algumas características que o Napoleon Hill, ele fala, né, quais são as diferenças de pessoas alienadas e não alienadas, assim. Pessoas que não pensam, mano, que deixam o diabo controlar a mente delas, assim, sabe? Que não usam os seus pensamentos, mano, de forma construtiva, que deixam ser dominadas por pensamentos negativos. E pessoas que elas não são alienadas, que elas têm um propósito definido e que pensam, mano, de forma positiva, apurada, construtiva. Então, primeiro eu vou falar sobre características das pessoas que são alienadas. Então, são várias, mano. Primeira, falta de propósito sobre a vida, falta de autoconfiança, personalidade sem magnetismo e ela não atrairá nenhuma pessoa à sua volta, pouco ou nenhuma imaginação, gasta tudo que ganha, não tem entusiasmo e nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer, expressará sua fraqueza pegando o atalho em tudo que puder. Outra coisa é o temperamento explosivo e falta de controle emocional. Tem muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Mente limitada e intolerante em todos os aspectos. Espera tudo dos outros, mas oferece quase nada. Começa as coisas, mas não termina. Não toma as decisões sobre nada. Faz críticas e tem inveja daqueles que estão indo bem. Come muito, se exercita pouco. Condena o governo, mas não diz como a gestão pode ser melhorada. E agora em oposição, mano, para contrapor isso, as características das pessoas que elas não são alienadas, mano. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual está sempre trabalhando, e muitos outros objetivos menores, todos os quais levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho nos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e que está determinada a conseguir aquilo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha a se pagar. Outra coisa, ele fará muitos favores aos outros, mas não esperará nada em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando na guerra. Não culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Possui ótima memória, dá respostas diretas e claras, é assertivo, é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com a sua mente. Ou seja, basicamente a característica mais marcante que distingue um não alienado é essa. Ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. E agora, essa é a parte mais importante desse vídeo, mano, que eu vou falar sobre 10 coisas, assim, que nós podemos fazer para nos proteger desse hábito que nos leva ao fracasso, que é o hábito da alienação, assim, 10 antídotos contra a alienação, então fica ligado aí. E a primeira coisa, e na verdade a mais importante de todas, que é uma combinação, assim, que para você utilizar juntamente, mano, são duas coisas nesse primeiro item, é você, que nem eu disse, mano, o poder do pensamento apurado, de você pensar por si mesmo em todas as ocasiões, assim, e você juntar isso com uma definição de propósito. Essas duas coisas são os principais defensores e escudos contra o diabo, assim, mano. Contra o hábito da alienação, assim. Então você usa o seu pensamento apurado, mano. Pensamentos de fé, coragem, sabe? Perseverança, assim, mano. De confiança, sabe? E juntamente com você ter um propósito bem definido e um plano de ação pra você atingir tal propósito, assim, mano. Você tendo essas duas coisas, você tá, mano, protegido total, velho. Porque você vai estar com o seu pensamento apoiando aquele propósito e indo em direção àquele propósito por meio das suas ações, assim, mano. E com isso você está protegido da alienação, mano. Lembra que a alienação, mano, atinge pessoas que elas não têm um propósito, assim. E com isso você tá, mano, sabe, com Deus, assim, a gente pode dizer. E além disso, a definição de propósito é o primeiro passo, sabe, é o pré-requisito para qualquer grande realização humana. E que sem você ter um propósito, você é muito influenciado pelo seu meio, pelas suas circunstâncias externas. Você não tem a sua mente, mano, direcionada e focada, sabe? Então você é muito manipulável, mano, e você pode cair em hábitos de alienação muito facilmente, se engajar em pensamentos negativos muito facilmente, assim, sabe? Então, olha o que o diabo ele fala a respeito desse princípio da definição de propósito. O princípio da definição de propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim. Uma vez que uma pessoa aprende o real poder dos seus próprios pensamentos, ela se torna positiva. Então é difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, não tenho poder sobre nenhum ser humano que descubra e use o princípio da definição de propósito. Eu triunfo na ignorância, na superstição, intolerância, no medo, mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido, propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas. Ninguém se tornará autodeterminado sem a definição de propósito. Então, mano, esse é o
primeiro, essa coisa mais importante desse livro, mano. Pensamento apurado, positivo, junto com uma definição de propósito. Com isso você está protegido de influências negativas, mano, que podem chegar a você. Protegido do diabo, assim dizendo. Outra coisa, mano, é você substituir o medo pela fé inabalável. Então, sabe, porque o medo, mano, tá relacionado com o diabo e a fé tá relacionado com a sua oposição, que é Deus, assim, sabe? E que o diabo, ele só cresce na sua mente se você fica alimentando pensamentos de medo, assim. Lembra os principais medos que eu citei anteriormente, assim, sabe? Então, trocar, mano, medo pela fé, sabe? Fé inabalável no seu propósito. O outro princípio que ele comenta nesse livro, assim, é você usar uma lei que ele chama a lei do ritmo hipnótico. E que é basicamente essa lei que é responsável por fixar hábitos na gente, assim, sabe? Tanto os hábitos mentais quanto, sabe, hábitos de ações que nós tomamos ao longo do nosso dia. Então, o que significa, né, usar a seu favor? É você construir hábitos mentais positivos e, mano, há hábitos que você faz no seu dia a dia também, hábitos que te levam à grandeza, assim, sabe? E que hábitos tendem a vir em conjunto, assim. Se você fica... Você já percebeu que uma pessoa que tem um hábito negativo, ela tende a ter vários outros hábitos negativos, assim. E quando você começa a construir hábitos positivos, outros começam a vir em conjunto, assim. E que basicamente ele fala também que cada indivíduo ele tem um certo ritmo de pensamento, assim, sabe? Uma frequência de pensamento. Sabe, um tipo de pensamento que tá uma determinada frequência energética, assim. É que nós temos que nos alinhar com frequências que são positivas, porque senão nós podemos ser influenciados por nosso meio, assim. Nosso meio que também tem certas frequências, mano, específicas. Que se você não tiver a sua mente sob o seu controle, mano, outras pessoas com pensamentos negativos e limitações, sabe, que estão operando abaixo do seu potencial, mano, elas podem te influenciar, velho. Então você tem que estabelecer o seu próprio... Que é justamente o próximo item dessa lista, que é você controlar o seu ambiente, mano. Não ficar em ambientes negativos, se possível. Se você não conseguir controlar o seu ambiente, mano, você tem que... A sua principal responsabilidade, mano, é você estabelecer o seu próprio ambiente, mano, na sua mente, assim, mano. Criando fé, alimentando fé, coragem, aqueles pensamentos positivos, assim. Porque, que nem eu disse, mano, senão o seu meio vai te puxar pra negatividade, mano, e você vai ser levado à alienação. Então aqui envolve você escolher, mano, boas pessoas com quem você se associar, você escolher pessoas que te tragam algum tipo de benefício, assim, mano, sabe, não nutrir, mano, coisas que te puxam pra baixo, pessoas negativas, assim, e você evitar entrar em contato com essas pessoas, mano. Pessoas que são bem-sucedidas, elas escolhem muito bem todas as pessoas com quem elas se associam, mano, tanto nos seus relacionamentos mais íntimos, quanto nos seus parceiros de trabalho, seus amigos, assim. Então, o ambiente tem um impacto pode ter um impacto muito profundo no seu estado mental. E o outro princípio fundamental é você desenvolver a sua autodisciplina. E aqui, mano, o Napoleon Hill dá um ponto de partida pra gente começar a desenvolver a nossa autodisciplina, nós termos o controle sobre alguns desejos, assim, impulsos naturais nossos. Lembra que o diabo ele usa os nossos impulsos para nos controlar, sabe? Impulsos que são naturais do ser humano. Então o Napoleon Hill diz particularmente pra gente tomar cuidado com esses... Primeiramente, assim, ter o controle sobre esses 3 desejos, que são o desejo por comida, o desejo por sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. E que se nós controlarmos esses 3, assim, nós já vamos ter desenvolvidos um grau considerável de autodisciplina e nós, por consequência, vamos conseguir ter mais disciplina em todas as outras áreas da nossa vida. Esses são os 3 principais, mano. Porque o sexo é uma forma que o diabo... Eu já até fiz um vídeo sobre isso, da arte da transmutação sexual. Vou até deixar um cardzinho aqui pra você dar uma olhada. Mas o diabo ele usa o nosso desejo por sexo, assim, pra nos controlar, assim, sabe? Também o nosso desejo por comida, assim, que nós acabamos comendo um monte de coisa tóxica que faz mal pra gente, assim, pra diminuir o nosso poder de pensamento. E também controlar esse desejo de expressar opiniões imprecisas, que o Napoleon Hill diz que isso pode virar um hábito que desenvolve o que o autor chama de mente de gafanhoto. É aquela mente que pula de uma coisa pra outra, mas não chega a lugar nenhum. Sabe, você expressar opiniões que não são baseadas em fatos, que você nem conhece sobre um assunto, mas você tem uma opinião pronta, mano. Então você tá se alienando com isso, porque você não tá, mano, verificando os fatos e tem um conhecimento apurado das coisas. E você acaba criando um hábito de ficar expressando opiniões, mano, sem sentido, assim, sabe? Você acreditando nelas, mano, isso te leva à alienação. Então, tomar cuidado com esses três desejos, impulsos naturais que nós temos. E basicamente essa imagem que eu tô mostrando agora é o resumo desse livro. Eu peguei as principais informações importantes, assim, e coloquei nessa imagem, mano. E que, justamente, mano, esse autodomínio é a base de tudo.
É o que eu falo aqui no canal, mano. O autoconhecimento é a base, assim, é a sua base, assim. Se você não conhece suas negatividades, suas tendências mentais, assim, suas limitações, sabe? Quem você é, velho, você não vai ter uma base boa, velho. E você, por consequência, não vai ter resultados bons. Então esse autodomínio, mano, é uma coisa muito importante de se desenvolver, assim. Deveria ser a sua prioridade, assim. Então você ter, sabe, você ter fé, hábitos mentais e físicos positivos, evitar o negativo que te deixa fraco, que a gente pode chamar isso de pecado, assim, que, sabe, que gera sofrimento e negatividade em você. E também usar a transmutação sexual, que é o que eu expliquei no outro vídeo a seu favor, assim. Você canalizar a sua energia sexual em prol dos seus objetivos, não ficar desperdiçando ela com qualquer, sabe, por esse desejo de sexo excessivo, mano. Sempre buscar sexo, assim. Então, com esse autodomínio é a base para você utilizar, mano, e para você se alinhar e ter perseverança na sua definição de propósito, plano de ação mais persistência, assim. Então, você definir seu propósito e se comprometer com ele todos os dias e você, sabe, não cair alienação, mano. E depois ele fala que é só uma questão de tempo, mano, até o sucesso chegar em você, mano. Você ter essa base de autodomínio, com definição de propósito, se alinhar a ele todos os dias, ter um plano de ação, sabe? Você saber pra onde você tá indo e o sucesso vai vir de uma forma natural, como consequência disso. É o resultado natural dos seus pensamentos e ações predominantes. O outro princípio aqui é você utilizar a arte da transmutação sexual, que eu já fiz um vídeo sobre isso, mano. Dá uma olhada, velho, é muito importante. E o Napoleon Hill, ele dedicou um capítulo inteiro falando sobre, sabe, você controlar a emoção do sexo e como que ela é uma fonte de poder muito poderosa, mano, pra você... você juntando a força do seu pensamento apurado com essa emoção do sexo, mano, junto com você tá, sabe, definição de propósito e você tá seguindo um plano de ação que tá correspondente ao seu propósito, mano, isso te deixa muito imparável, assim, sabe? Com grande força de perseverança e fé, assim, sabe? Ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir como parte do conhecimento necessário informações sobre o controle da emoção do sexo através da transmutação, mano. Uou! Então isso é, mano, gigante, velho. E outro princípio é justamente, que eu disse anteriormente, mano, é você ter hábitos positivos, tanto hábitos mentais, de você começar a construir, mano, hábitos positivos de pensamentos empoderadores, assim, sabe? Não se evitar, mano, ser um guardião dos seus pensamentos, evitar qualquer tipo de pensamento incapacitante que gera medo, dúvida, sabe? Desesperança, mano. Outra coisa é você também aprender com a adversidade, mano. E aqui, essa é uma parte muito importante também que o Napoleon Hill enfatiza muito. Ele tem uma frase bem conhecida que ele diz o seguinte: cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. E ele diz que o fracasso, ele nunca, não existe na real, velho. O fracasso é uma coisa que o ser humano, ele impõe a si mesmo, velho. E o fracasso nunca é real, até que ele seja aceito pelo homem como algo permanente. Ele é uma circunstância feita pelo homem. Então, se o homem ele acredita que o fracasso é algo real, mano, se ele acredita que ele resiste ao fracasso, ele vai considerar aquilo como algo permanente. Mas se por acaso ele souber a diferença, e aqui o Napoleon Hill diz que é uma distinção muito importante de fazer, entre derrota temporária e fracasso. Há uma grande diferença entre os dois, mano. Porque o fracasso, se você... Ah, mano, fracassei. Puta, não deu, eu desisto, mano. Então você criou aquela circunstância pra si mesmo. Você acreditou que aquilo é real, sabe? Só que se você reconhecer que aquilo é somente uma derrota temporária, um fracasso temporário, você tem essa disposição de seguir adiante, mano. Napoleon Hill diz também que qualquer forma de adversidade ou fracasso, assim, ele pode ser usado de uma forma positiva. Que nem a frase que eu disse anteriormente. Cada fracasso, adversidade, ele traz consigo uma semente de uma vantagem equivalente, de um benefício equivalente, assim. Então, muitos fracassos, assim, eles servem para quebrar ritmos de pensamentos que meio que eles dão um reset, assim, mano, no seu estado mental, sabe? Então, você meio que quebra ritmos de pensamentos negativos, hábitos negativos de pensamentos, e você começa a pensar de uma outra forma quando você tem um fracasso gigantesco, assim, sabe? Essa é uma grande oportunidade, assim, para você quebrar hábitos negativos e começar a perseguir o positivo, assim, sabe? É uma oportunidade que o fracasso nos dá. Então a natureza usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo e fazer florescer novas oportunidades. E também ele também diz que o fracasso e as adversidades, além de forçarem as pessoas a adquirirem conhecimentos para a construção de hábitos que as levem à realização de seus objetivos maiores, eles são bênçãos, pois forçam as pessoas a dependerem menos de forças materiais e mais de forças espirituais. Eles levam as pessoas a descobrirem o poder de suas próprias mentes, assim. Então, sabe, fazer essa clara distinção entre, mano, fracasso temporário
e o fracasso, mano. E que não existe fracasso, mano. Somente você acreditar que você, sabe, você acreditar que o fracasso é real. Também uma coisa muito importante é você entender a importância, mano, de começar a valorizar mais o seu tempo também. E que o tempo, ele penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo, construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo. Da mesma forma, os pensamentos positivos são construídos pelo tempo e acabam se tornando hábitos permanentes. Então é você utilizar o seu tempo, mano, de forma sagrada e nutrindo coisas positivas, porque o tempo, ele é o responsável por consolidar os hábitos, assim, sabe? Tanto os mentais quanto as ações que nós temos no cotidiano, assim. Então, valorize seu tempo e use-o com sabedoria em coisas positivas. E a última coisa também, o último princípio para você se proteger contra o diabo, assim, e para você realmente viver uma vida de propósito, mano, em alinhamento com a verdade, sabe, de quem você é, mano, em direção ao positivo e evitando o negativo, é você ter cautela. E aqui é justamente, mano, é você ter essa cautela. Ele fala, né, que pessoas que não são alienadas, elas têm muita cautela em tudo nas suas vidas. Basicamente, elas têm cautela com o tipo de pessoas que elas se associam, com, sabe, o tipo de conteúdo que elas assimilam, assim, mano. Tem cautela com o tipo de comida que elas se alimentam, cautela com, sabe, as relações sexuais, mano. E aqui, a cautela não é esse estado de preocupação e ansiedade que eu tô dizendo. É você, mano, tá bem atento e você tá com o seu pensamento apurado e bem direcionado, mano. Você sabe o que tipo, tá em alinhamento com o que você quer e o que tá fora daquilo, sabe? Então é cautela, mano. Ser bem cauteloso em todas as suas decisões e ações, assim, sabe? E verificar se aquilo tá realmente alinhado com positivo ou com negativo, com diabo ou com Deus, a gente pode dizer. Então, resumindo aqui, somente pessoas que são alienadas, que são controladas pelo diabo, que não usam sua própria mente, mano, de forma correta, que não conhecem e reconhecem o poder da sua própria mente, mano, e que elas se deixam ser muito manipuladas, mano, por qualquer coisinha, sabe? Essa é a grande diferença entre pessoas que são alienadas e pessoas que não são alienadas. Pessoas não alienadas, elas estão protegidas contra o diabo, mano. E que são basicamente pessoas que sabem o que querem, que têm um propósito, um plano de ação, que nutrem pensamentos de fé, esperança, coragem, assim, sabe? Constroem hábitos positivos, se associam com pessoas, controlam seu ambiente, se associam com pessoas positivas, ambientes positivos. Então são todas essas coisas que eu falei, mano. E que é lógico, tipo, que às vezes você pode cair em algum hábito de alienação, mas se você tiver essas coisas em ordem, mano, você acaba voltando naturalmente, mano, sabe? Em alinhamento, mano, sabe, com o seu propósito e com o que você realmente quer fazer na vida. Então, mano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha agregado bastante informação aí pra vocês. Mano, eu recomendo muito a leitura desse livro, é um livro bem, bem foda mesmo, porque você entende realmente as causas do fracasso, assim, sabe? E como que o diabo, ele manipula a mente das pessoas e as conduzem à alienação, mano, e a ficarem perdidas e totalmente operando abaixo dos seus potenciais, assim, na vida, assim. Então, mano, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like, se inscrever aqui no canal, comentar alguma coisa, comente seus aprendizados aí e até o próximo vídeo. Falou!